Boa tarde, pessoal. Então, agora eu vou falar com vocês a parte que ficou a mais do conteúdo do Nilson para a prova de amanhã, que foi de lipogênese, esterificação e é uma visão mais aprofundada dos eicosanoides, que eu só apresentei na última aula. Começando, então, com a lipogênese. Onde ela ocorre? No citosol, ela acontece até a formação do ácido palmítico, que é o composto de 16 carbonos, com complexo ácido graxo sintase. E, após isso, no retículo endoplasmático, ela consegue aumentar para de cadeia longa ou de muito longa por ação das elongases, para além de 16 carbonos, ou adicionar insaturações, que aqui seria de insaturado, pelas desaturases. E tem a formação dos ésteres também, que envolve um complexo maior de enzimas, que é a parte de esterificação que eu vou falar mais para frente. Primeiramente, a primeira enzima muito importante nesse processo é a acetil-CoA-carboxilase. Ela pega o acetil-CoA, como nós mencionamos nas outras aulas. A biotina é um cofator essencial em toda reação de carboxilação. Então, com a ajuda da biotina, ela faz essa conversão de acetil-CoA em malonil-CoA. O acetil-CoA tendo dois com resíduos de carbono, ao passo que o malonil recebe mais um carbono. E falando da regulação dela, a acetil-CoA-carboxilase, por meio da insulina, tem a transcrição favorecida. Então, você transcreve mais da enzima e tem uma maior atuação dela. Para além desse processo, a epinefrina e o glucagon diminuem essa transcrição. Então, sempre aquela lógica da insulina por uma desfosforilação favorece processos anabólicos, que seria a formação dos lipídios, a lipogênese. Ao passo que o glucagon favorece processos catabólicos. Então, ele atrapalharia esse processo e favoreceria a quebra. E, além dos hormônios, com o aumento dos produtos aqui, o citrato que daria origem ao acetil-CoA, com o aumento do citrato, favorece a acetil-CoA-carboxilase, para poder dar vazão ao acetil-CoA formado. E a formação de palmitoil-CoA, que é um produto mais avançado a partir do malonil-CoA, desfavorece a enzima. Seria a regulação pelo produto e pelo reagente. Agora indo para as reações do complexo ácido graxo sintase. Em resumo, é um processo cíclico que vão adicionando de 2 em 2 carbonos até formar o palmitato. É semelhante à lógica da beta-oxidação, que vai removendo ciclicamente de 2 em 2, mas o processo aqui é diferente. Na ácido graxo sintase, vocês podem ver que tem um braço curto e um braço longo. No braço curto, inicialmente, para começar o processo, se liga um acetil-CoA. E, ciclicamente, tem 4 reações que envolvem desidrogenação, condensação, descarboxilação. Tem a união desse acetil-CoA com o malonil-CoA do braço longo. Então, o que acontece? O malonil-CoA entra, ele sofre essa descarboxilação, vocês podem ver que ele perde um carbono, então ele fica só com esses dois. E ele se junta ao acetil-CoA. Então, entraram os dois. E aí virou um composto agora de 4 carbonos. O malonil-CoA doou 2 carbonos dele. E ciclicamente isso acontece. Depois disso, eles voltam para o braço curto, tanto o acetil-CoA original quanto os dois resíduos novos, e vem um malonil-CoA novo para o braço longo. Novamente, tem esse processo, eles se fundem, perdem um carbono aqui, eles condensam, e agora adicionaram mais 2 resíduos. Isso vai acontecer ciclicamente até alcançar 16 carbonos, que aí forma o palmitato, o ácido palmítico. A partir daqui, a reação não acontece mais no citosol e tem que ir para o retículo endoplasmático. Lá, a ação que ele vai sofrer vai ser de elongases e dessaturases. A elongase faz o quê? Ela pega o composto e aumenta o número de carbono deles. Então, por exemplo, vocês podem ver que o gama-linolênico é um ômega 6 de 18 carbonos. Por meio da elongase, ele vira um ômega 6 de 20 carbonos. Então, a elongase consegue ultrapassar a quantidade de carbonos original, o de 16 carbonos. Já as dessaturases, elas vão adicionar duplas ligações. Então, por exemplo, aqui no linoleico, vocês podem ver que vamos pegar o oleico. Ele tem apenas uma insaturação. Quando ele passa pela dessaturase, ele forma um linoleico com 2 insaturações. Então, a dessaturase tem essa função de adicionar duplas ligações, a elongase de aumentar o número de carbonos. Agora, vocês podem ver que aqui, fisiologicamente, o único ácido graxo desses daqui, que é o natural para nós, é o oleico. Os outros são essenciais. Por quê? Nós não temos a dessaturase, que faz essa conversão de oleico em linoleico, nem de linoleico em alfa-linolênico. Como vocês podem lembrar da última aula que eu falei com vocês, tem aquele processo que os ácidos graxos poliinsaturados sofrem, que é a de lipoxidação. Quando uma espécie reativa de oxigênio reage com esse ácido graxo poliinsaturado,
ele perde a dupla ligação, então ele fica menor, ele perde em saturações, ele fica mais saturado, e libera um malondialdeído, que é um composto que é tóxico para o organismo humano. Então, nós não termos essas dessaturases é uma forma de proteção para que não haja produção excessiva de ácidos graxos poliinsaturados, porque o monoinsaturado não consegue sofrer esse processo. Então, eles bloqueiam o processo aqui e aqui para que tenha uma quantidade maior de um monoinsaturado e, justamente por isso, não sofra esse processo em excesso. Aqui tem um esquema geral das reações, que, repetindo o que foi dito, o acetil-CoA, por meio da acetil-CoA carboxilase, forma o malonil-CoA, que é quem doa os resíduos de 2 carbonos, que tem a questão clássica do Nilson, que é qual composto doa resíduos de 2 carbonos no complexo ácido graxo sintetase. E a resposta é do malonil-CoA. Ele coloca o acetil-CoA como pegadinha normalmente, mas o acetil é só quem inicia, não é quem fica doando os resíduos ao longo dos ciclos. E aí, um dos acetis-CoA entra na ácido graxo sintase, como eu disse, para dar o início, e no final forma o composto de 16 carbonos, que é o ácido palmítico. Depois disso, no retículo endoplasmático, para além das 16 da cadeia de 16 carbonos, eles podem formar cadeias longas ou muito longas, pelas alongases, ou cadeias insaturadas, pelas dessaturases. E depois disso pode ter a formação de ésteres, que vai ser a esterificação. Agora, a esterificação. No fígado tem tanto a glicerol-quinase quanto a glicerol 3-fosfato desidrogenase. E nos adipócitos, que tem só a glicerol 3-fosfato desidrogenase, tem a formação de um glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato vai recebendo os acil-CoAs para formar um triacilglicerol. Então, começou com glicerol. Aí, essa enzima aqui é muito importante também, que é a acil-CoA sintetase. Ela pega um ácido graxo e liga um grupamento CoA nele. Então, por exemplo, se voltarmos aqui, tinha a regulação falando do palmitato e o palmitoil-CoA. Uma palmitoil-CoA, uma transferase, por exemplo, sintase, perdão, ela pegaria o palmitato, ligaria o grupamento CoA, formando o palmitoil-CoA. Então, ela pode tem diferentes acil-CoA sintases para cada tipo de ácido graxo. Então, ela pega e transforma em um acil-CoA. O glicerol se liga ao primeiro grupamento acil. Então, forma um monoacilglicerol. E aí, por meio da aciltransferase. Depois tem um outro processo que forma um diacilglicerol. A fosfatidato-fosfatase pega o ácido fosfatídico aqui e aí transforma realmente no diacilglicerol, que primeiramente tem um intermediário que é o ácido fosfatídico, e aí forma o diacilglicerol. E para finalizar, uma terceira ação da aciltransferase, sintetiza o triacilglicerol finalmente. Então o triacilglicerol nada mais é do que um glicerol que foi formado originalmente no fígado e no adipócito e que recebe os sucessivos grupamentos acil até formar um triacilglicerol. Agora os fosfoacilgliceróis, que eu mencionei nas classificações iniciais, né? Que tem a fosfatilcolina, etanolamina e fosfatilserina. A partir do diacilglicerol, tem as vias de recuperação, tanto da fosfatiletanolamina quanto da fosfatilcolina, que são vias de síntese. Tem a via de biossíntese de novo, da fosfatilcolina, a partir da fosfatiletanolamina. E por que é importante saber dessa via? Essa via usa a SAM, que eu mencionei com vocês, que era S-adenosilmetionina, que é um cofator muito relevante para diversas reações que nós vamos falar a partir daqui. E ela é formada a partir de metionina, cobalamina e B9, que seria o folato. Então, tem esse gasto tanto de aminoácido quanto de vitaminas para a biossíntese de novo. O que você pode fazer para reduzir o gasto desses compostos? Se você ministrar colina para a pessoa, se a pessoa na alimentação consome a colina, ela consegue gerar fosfatilcolina diretamente, sem precisar da via de biossíntese de novo. Então, tem essa compensação, diminui o gasto de fosfatiletanolamina, o gasto de metionina, de B9 e de B12. Então, por isso, essa é a principal relevância desse processo de fosfatiogliceróis, é saber que tem a biossíntese de novo da fosfatilcolina a partir da etanolamina e que gastação e que ministrar colina para o paciente tem redução desse gasto. Então, é algo positivo para a pessoa. E agora, o eicosanoide, que eu falei que nós íamos trazer só a primeira definição e agora aprofundar um pouco mais. Os grupos de eicosanoides, mais uma vez, são compostos quimiosinalizantes lipídicos que têm 20 carbonos. E tem diferentes grupos deles. Tem o grupo 1, que é do linoleico, tem o grupo 2, que é do ácido araquidônico, e tem o grupo 3, que é do ácido
alfa-linolênico. Então, era para ter um alfa aqui, mas é do ácido alfa-linolênico. Os dois primeiros são de ômega 6, o terceiro é de ômega 3. Então, vamos lá. A ciclooxigenase é responsável pela formação das prostaglandinas e dos tromboxanos. A lipoxigenase, pelas lipoxinas e leucotrienos. Como nós trouxemos lá nas aulas de inibição, a ciclooxigenase consegue ser inibida pela aspirina. Então, caso tenha alguma questão, que eu já vou passar agora para a forma dos compostos, antes de falar compostos. A forma clássica do Nilson cobrar eicosanoides é ele colocar a imagem de um dos eicosanoides e falar, por exemplo, ele vai colocar um leucotrieno e vai falar: essa enzima é formada a partir da lipoxigenase. O que seria correto. O leucotrieno, de fato, é a lipoxigenase que forma. Mas ele poderia cobrar esse eicosanoide pode ter a formação afetada pelo uso de aspirina. Estaria errado, porque a aspirina só afeta a ciclooxigenase, não afeta a lipo. Então, essa é a forma comum do Nilson cobrar. Qual é a estruturação? Muito importante saber. Primeiramente, o tromboxano tem esse nome porque ele tem esse anel oxano no final dele. São 6 carbonos com um oxigênio no meio. Então, os tromboxanos é o mais fácil de identificar pela imagem, que é por causa do oxano. A prostaglandina também é muito boa de identificar porque ele tem esse ciclo pentano no final. Então, toda a prostaglandina é identificada por esse ciclo pentano. Para os leucotrienos e as lipoxinas é um pouco mais complexo, porque nem todo eu guardo, porque a imagem clássica que ele usa é essa daqui, que o leucotrieno parece muito mais, parece ter uma nave a ponta dele do que a lipoxina. Mas tem imagens dos leucotrienos que não estão dessa forma. Então é muito mais complexo de diferenciar um do outro. Quando ele cobra, para você saber especificamente qual que você está falando e não o grupo, se é da ciclooxigenase ou da lipo, ele sempre coloca ciclooxigenases. Por exemplo, ele vai colocar uma prostaglandina e vai falar: favorece a agregação plaquetária? E aí você vai saber que está errado. Por quê? Porque na realidade os tromboxanos que são responsáveis pela agregação de plaquetas. Então, se ele quiser diferenciar dentro do mesmo grupo, com certeza vai ser uma ciclooxigenase. Mas ele pode fazer o clássico, que é colocar uma ciclooxigenase e fazer aferências que se referem a lipoxigenases. Então, é basicamente isso, de importante da forma dela. E sobre as funções, ele não aprofunda tanto nas funções, mas as prostaglandinas são responsáveis por um efeito anti-agregação plaquetária, são responsáveis pela inflamação, que tem aquelas 4 características: dor, calor, rubor e tumor. Regula a pressão sanguínea, então são as características principais. Os tromboxanos são responsáveis pela agregação plaquetária. O leucotrieno e as lipoxinas são mais associadas à defesa imunológica, porque o leucotrieno está relacionado à resposta imune e às células T, e a lipoxina a produção de superóxido, que é muito comum, uma forma muito comum de defesa nos neutrófilos, por exemplo, de liberar superóxidos para degradar o agente infeccioso. Então, é basicamente isso, dos grupos, das funções, e lembrar sempre que apenas a ciclooxigenase que é inibida por aspirina, a lipo não. Então, voltando agora, cada um desses grupos produz prostaglandinas tromboxanos com características diferentes. O mais importante aqui, que no grupo 2, os tromboxanos têm uma atividade mais intensa do que as prostaglandinas. Então, como um todo, consumir ácido araquidônico em excesso e produzir em excesso leva a um aumento da agregação plaquetária, que também está relacionado a processos de inflamação. Então, esse é o efeito do ômega 6 do ácido araquidônico. Já o ômega 3, o ácido alfa-linolênico, o grupo das prostaglandinas tem uma ação maior do que os tromboxanos. Então, eles reduzem a agregação plaquetária e reduzem a inflamação. Então, por isso que o ômega 3 dizem de ter efeito anti-inflamatório. Porque mesmo que sejam os mesmos eicosanoides, no grupo 2, o tromboxano tem ação mais intensa, e os formados pelo grupo 3, as prostaglandinas têm ação mais intensa. Então, é isso. E mais uma vez aqui o que eu tinha mencionado, o ácido oleico não poder ser convertido nos ômegas 3 e 6 por correr mais risco de lipoperoxidação. E são essas questões principais para saber dos eicosanoides. E agora, apresentando as questões. Aqui a questão fala que a criança nasceu com problemas respiratórios e que tinham problemas musculares. Depois de uma biópsia do fígado, viu-se uma baixa ação da acil-CoA-sintetase, mas níveis normais de enzimas da glicólise, gliconeogênese, CAC e via das pentoses. Qual a origem mais provável dos problemas? Voltando aqui na imagem, a acil-CoA-sintetase é aquela enzima que eu falei, que vai pegar o ácido graxo
e vai adicionar o grupamento CoA nele, para formar um acil-CoA. Lembrando não confundir um acetil-CoA, porque assim, o acetil-CoA é um tipo de acil-CoA. Acil-CoA é qualquer ácido graxo com grupamento CoA. O acetil-CoA é a forma do acetato de acil-CoA. Então, assim, são nomes são muito parecidos. Agora, voltando à questão. O que pode ser o problema daquela criança? Deficiência de citrato está mais relacionado aos processos de glicólise, gliconeogênese, não está relacionado à lipogênese. Assim, a formação de citrato não está relacionada à lipogênese. Deficiência de NADPH mais H+, está relacionado àquele processo de via das pentoses, principalmente, que nós falamos em algumas aulas passadas. Deficiência de cobalamina é uma vitamina essencial da alimentação, então também não é o caso. Pulando aqui, a deficiência de biotina também é uma vitamina, também não vem ao caso. Agora, a deficiência de fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina, voltando aqui a gente vai lembrar, que é um fosfoacilglicerol. Então, a produção dele se dá a partir do diacilglicerol. E o diacilglicerol se dá a partir da esterificação. Então, para ele ser formado, inicialmente teve o glicerol, que teve a adição de grupamentos acil. Ele chega aqui ao ácido fosfatídico e é fosfatado na forma de diacilglicerol. Então, se não tem esse processo acontecendo, se aqui está bloqueado, não acontece esse processo, não acontece esse, não forma o ácido fosfatídico, não forma o diacilglicerol. Na ausência do diacilglicerol, não tem a formação dos fosfoacilgliceróis. Então, vocês podem ver que é o que faz mais sentido. Então, que tem a deficiência da fosfatidilcolina, que seria esta aqui. Então, é por isso que a resposta certa é a letra D. Indo para a próxima. A cirrose hepática decorrente do etilismo crônico afeta vários processos metabólicos. Seleciona a alternativa verdadeira. Primeiro, a capacidade de converter etanol em glicose melhora com a suplementação de tiamina. Bom, como nós trouxemos também, o etanol não consegue virar glicose no organismo humano. Ele gera energia, mas não consegue virar glicose. A capacidade de regular a glicemia através da glicogenólise e gliconeogênese não é afetada. Isso também é um clássico do Nilson, de ele apresentar o fígado cirrótico e falar de gliconeogênese, sendo que só acontece no fígado. Então, não tem como, assim, ele vai falar várias vezes, tal processo é bom quando tem cirrose porque gera gliconeogênese. É impossível acontecer a gliconeogênese porque o fígado está, entre aspas, morto. Ele está todo fibrosado e não consegue fazer a gliconeogênese. Então está errado a alternativa B, porque é afetada a capacidade de regular a glicemia. Se a glicemia é mais bem preservada com a suplementação nutricional de lisina e metionina. É exatamente o que eu falei, de ele supor um fígado bom. Para que seria a lisina e a metionina? Para formar a carnitina, que nós falamos na última aula, que é para o transporte dos ácidos graxos de tamanho médio e longo. Mas se o fígado não está funcionando, que é onde tem a síntese da carnitina, não é possível ter esse processo. Então a alternativa C está errada, teria que ministrar a carnitina direto, se fosse para ser viável. Alternativa D. A capacidade de oxidar os ácidos graxos de cadeia média e longa no tecido muscular melhora com a suplementação nutricional de carnitina. De fato, o transporte vai ser favorecido para tentar usar como fonte de energia. Então, é a que mais se encaixa na situação. E a alternativa é: o paciente deve manter o consumo de etanol em células da boca, esôfago, estômago e intestino, que favorece a formação de NADH mais H+, e a ação da glutationa peroxidase. Então, assim, o Nilson sempre, as questões doidas dele, as alternativas doidas dele, então, não, nada a ver também essa é. E seria NADPH, inclusive, para ter essa relação com a glutationa. E para fechar a última questão, tem um grande texto aqui falando sobre uma alimentação apenas de carboidratos e proteínas sem gorduras. O estudante supõe que a partir disso ele não vai ter gordura no tecido adiposo, porque ele não está consumindo gordura. E pergunta o que o médico deveria dizer ao estudante. Então, A recomendação é apenas parcialmente correta, porque o excesso de carboidratos será convertido em ácidos graxos, porém esses ácidos graxos de fato não poderão ser armazenados como triglicérides no tecido adiposo e apenas no fígado. Bom, essa alternativa está errada, porque o carboidrato, o Nilson comenta que não é a gordura a principal fonte de gordura do nosso corpo. É a maior parte de carboidratos em excesso que viram as gorduras. Então, os ácidos graxos vão ser sintetizados. Como eu falei na última aula, gordura exógena é transportada por quilomicron, gordura endógena é pelo VLDL. Então, a gordura vai ser armazenada no VLDL, vai ser lançada na corrente sanguínea, e quando tiver um ponto para ser depositada, vai ter a lipoproteína lipase dos próprios vasos sanguíneos que vão degradá-la e liberar os ácidos graxos. E elas serão armazenadas no tecido adiposo, não vai ser apenas no fígado. Agora B.
a recomendação está corretíssima, porque se você não ingerir gordura, obviamente não há como armazenar gordura, isso é óbvio. Açúcar não é e não vira gordura, mas é preciso tomar cuidado para não ficar diabético. Então, eu também, coisas do Nilson. Letra C. A recomendação não procede porque o excesso de carboidratos inevitavelmente vai favorecer a lipogênese. Até aí, tudo bem, realmente. A síntese de glicerol e a formação de triglicérides que vão ser exportados do fígado para a circulação na VLDL. Também tudo certo até agora. Se não houver demanda para a energia dos ácidos graxos, os ácidos graxos inevitavelmente irão ser depositados como triglicéridos no tecido adiposo. Então, de fato, se você consumir em excesso os carboidratos, inevitavelmente vai chegar um ponto quando o fígado não consegue mais armazenar na forma de glicogênio, que é 5% da massa dele que ele consegue fazer de glicogênio. Ele começa a exportar para ser sintetizado o ácido graxo, e esse excesso que não tiver gasto vai ser depositado na forma de gordura. Então a C está correta. Cadê? Você ainda não estudou bioquímica? A recomendação não procede, porque o excesso de carboidratos pode sim ser convertido em triglicéridos no fígado, e esses vão ser transportados para o tecido adiposo no interior da VLDL. Lipoproteína que pode ser endocitada pelos adipócitos, levando assim ao aumento da reserva de gordura no tecido adiposo. Essa D é bem capciosa dele, porque ela é praticamente toda correta, assim. Esse começo é meio engraçado, mas ela é quase toda correta. Mas o único problema dela é que a lipoproteína não é endocitada pelos adipócitos. Ela é liberada no sangue pela lipoproteína lipase que a degrada. Mas não é essa endocitose direta. Essa é a única questão errada da questão, do item. Mas tirando isso, a maior parte está correta. Que tem a conversão no fígado, elas são transportadas no sangue, na VLDL, mas esse é o erro do final. E letra E. Isso é pura conversa fiada, porque ninguém pode prever o que vai acontecer com carboidratos e proteínas que você ingere na alimentação, que também não tem nada a ver, e são essas questões. E é isso, pessoal. Até mais, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem perguntar. E façam as listinhas de revisão, que dá pra pegar direitinho o que ele fala, do que ele cobra desses conteúdos. Até mais.